hoje a gente mergulha numa lei que, olha, talvez não seja super famosa fora do mundo jurídico, mas é tipo um manual de instruções mestre de todo o nosso sistema legal aqui no Brasil. É verdade. A gente tá falando da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, a LINDB. O nome oficial, assim, na certidão de nascimento é Decreto-Lei 4.657, lá de 1942, bastante tempo, né? Quase uma senhora já. Pois é. E o curioso é que por décadas ela teve outro nome, Lei de Introdução ao Código Civil, a LIC. Isso mesmo. Só que em 2010 mudaram o nome pra LINDB, e a gente vai tentar entender hoje porque essa mudança foi bem mais significativa do que parece, né? Não foi só trocar a placa. Com certeza não foi. Teve um motivo bem forte por trás. Pra nossa conversa, a gente tá se baseando em partes de um livro chamado Análise Aprofundada da LINDB, que foi organizado pelo Diego Felipe Ottoni de Barros Castro e outros autores, e saiu pela editora Científica. Um material bem completo, aliás. Sim, é denso, né? Feito pra quem estuda direito mesmo. Mas a nossa ideia aqui é pegar o essencial, sabe? Traduzir isso de um jeito claro pra qualquer pessoa que tenha interesse em entender melhor como as leis funcionam na prática por aqui. Desmistificar um pouco, né? Exato. Nossa missão hoje, desvendar o que é essa tal lei sobre as leis, porque ela é tão importante e quais são os pontos cruciais dela. E um detalhe interessante que já adianto, mesmo com o nome antigo, LIC, ela nunca foi só sobre o Código Civil. Esse é um ponto fundamental. Vamos descobrir juntos o alcance real dela. Ok, então, vamos começar a desembrulhar isso. Vamos lá. Pra começar do começo mesmo, o que a LINDB faz assim, na real? E por que mudaram o nome dela em 2010, de LIC pra LINDB? Foi só pra, sei lá, complicar a vida dos estudantes? Não, de jeito nenhum. A LINDB tem um papel bem específico, bem diferente da maioria das leis. Pensa assim, a maior parte das leis diz o que a gente pode ou não fazer no dia a dia, né? Regula nosso comportamento. Certo. Tipo, não pode avançar o sinal vermelho, tem que pagar imposto. Isso. A LINDB não. O foco dela é a própria norma jurídica. Ele estabelece as regras do jogo pra aplicar e pra interpretar todas as outras leis. Como assim? É como se fosse uma camada acima, sabe? Uma lei que organiza como as outras leis devem funcionar. Por isso que alguns autores, como Flávio Tartucci, chamam ela de norma de sobre-direito. É direito sobre o direito. Norma de sobre-direito, interessante. E aí a mudança de nome em 2010 veio justamente para refletir melhor essa função dela, para deixar claro que ela não é só sobre direito civil, ela vale pro direito como um todo. Acabou aquela confusão que o nome LIC causava. Espera aí. Então mesmo quando ela se chamava Lei de Introdução ao Código Civil, ela já valia para outras áreas do direito, tipo o direito do trabalho, penal? Exatamente. Esse é um ponto que muita gente não sabe ou confunde. Ela sempre teve essa aplicação ampla, para todos os ramos do direito, seja público ou privado. Nossa, isso é bem contraintuitivo por causa do nome antigo. Totalmente. A única situação em que ela não se aplica é se uma lei bem específica daquela área tratar daquele ponto de forma diferente. Mas fora isso, ela é a regra geral para aplicação e interpretação. É uma norma autônoma, independente, mesmo que historicamente ela ainda venha publicada junto com o Código Civil. Coisa da tradição, né? Entendi. E o que exatamente ela organiza, na prática? Quais são essas regras do jogo que ela dita? São várias coisas essenciais para o sistema funcionar direitinho. Por exemplo, ela define quando uma lei começa a valer, a ter força obrigatória. Isso é a vigência. Sei, a data de início, né? Isso. Ela também regula aquele período entre a publicação da lei e o início da vigência, que é a vacatio legis. Aquele tempo para todo mundo se adaptar. Vacatio legis. Já ouvi falar. Também afirma que ninguém pode dar a desculpa de que não conhecia a lei para não cumprir. Aquela máxima, né? A ignorância da lei não excusa ninguém? Algo assim? Exato. Tá lá no artigo 3º. Além disso, ela indica como o juiz deve fazer para preencher as lacunas, quando parece não ter lei específica para um caso. É a integração. Guia como interpretar o sentido da lei. Interpretação é chave, né? Fundamental. E trata de conflitos de leis no tempo, a lei nova pode mexer no passado. É a irretroatividade. E também conflitos no espaço, tipo qual lei usar quando tem elemento estrangeiro envolvido. A territorialidade. É bastante coisa. Uau, realmente ela estrutura muita coisa. O material que a gente tá usando fala que para entender bem a LNDB é bom falar sobre as fontes do direito. Qual a ligação? Parece um desvio do assunto principal. Olha, parece, mas não é. É um jeito de situar a LNDB. Pensa em fonte como a origem mesmo, de onde vem, de onde brota o direito. De onde nascem as regras? Isso. Entender essas fontes ajuda a gente a ver onde a lei, que é o foco da LNDB, se encaixa nesse quadro maior. É tipo conhecer os ingredientes antes de entender a receita completa. Faz sentido. E quais são essas fontes? Basicamente, a gente divide em fontes materiais, que são as causas sociais, econômicas, éticas, os problemas da vida real que levam a criar uma lei, a necessidade social por trás dela. Tipo, o aumento da criminalidade leva a leis mais duras. Exato. Essa seria a fonte material. E tem as fontes formais, que é como o direito se manifesta, a forma que ele assume pra gente. Aí, a LINDB, lá no artigo 4º, menciona as principais que o juiz usa quando a lei escrita falha. A própria lei, a analogia, os costumes e os princípios gerais do direito. Lei, analogia, costumes e princípios gerais? Isso. E fora essas, que são as formais principais, tem as chamadas não formais, que ajudam mais a entender e aplicar o direito do que a criar regras novas diretamente. São a doutrina, os estudos dos juristas, os livros, artigos. Tipo o livro que a gente tá usando hoje. Exatamente. E a jurisprudência, que são as decisões repetidas dos tribunais sobre o mesmo assunto. Certo. E entre essas fontes formais, lei, analogia, costumes, princípios, tem alguma ordem de importância? O juiz pode sair usando qualquer uma? Não, tem uma hierarquia bem clara aí. No nosso sistema, a lei é a fonte principal, a número 1. É a forma preferencial de expressão do direito. A lei escrita, né? Isso. As outras, analogia, costumes, princípios, são fontes acessórias, sabe? Elas só entram em campo quando a lei é omissa, quando tem uma lacuna mesmo, um vazio para aquele caso específico que o juiz precisa decidir. Elas servem para tapar o buraco. Entendi. Poderia definir rapidinho cada uma dessas fontes formais? Lei, analogia... Claro, vamos lá. A lei, como a gente já viu, é a regra geral, escrita, que vem de uma autoridade competente, normalmente o legislativo, e que é imposta a todos, se precisar até à força. O Clovis Bevilacqua tinha uma definição clássica sobre isso. Ok, a lei é a regra oficial. E a analogia? Analogia é um recurso inteligente. É quando você não tem uma lei exata para o seu caso, mas tem uma lei para um caso muito parecido. Aí você pega essa lei emprestada e aplica no seu caso por semelhança. Tipo um quebra-galho? Exato. Um exemplo famoso foi a questão da união homoafetiva. Antes de ter legislação específica, o STF usou as regras da união estável entre homem e mulher, por analogia, para reconhecer os direitos dos casais homoafetivos. Foi uma decisão super importante baseada em analogia. Faz todo sentido. E os costumes? Costumes são
Aquelas práticas que a sociedade repete tanto por tanto tempo e considera tão corretas que elas acabam ganhando uma força jurídica, mesmo sem estarem escritas numa lei formal. Tem que ser uma prática geral, constante e lícita, claro. Tem algum exemplo disso? O clássico é o cheque pré-datado, ou pós-datado, como o pessoal costuma falar, né? Por lei, o cheque é uma ordem de pagamento à vista, mas todo mundo usava e ainda usa para combinar um pagamento futuro. Verdade, quem nunca? Pois é. A prática ficou tão forte que o Superior Tribunal de Justiça, STJ, editou uma súmula, a 370, dizendo que apresentar o cheque antes da data combinada gera dano moral. Ou seja, a Justiça reconheceu a força do costume popular, mesmo ele sendo diferente do que a lei do cheque dizia originalmente. Que interessante. O costume corrigindo a lei na prática. Nesse caso, o costume preter legem, que preenche a lacuna ou adapta a lei. Existem costumes que a própria lei manda seguir, secundum legem. E tem os que são contra a lei, contra a legem. Esses, em teoria, não valem. Embora o autor do livro até cite o exemplo polêmico das lombadas, né? Que muitas vezes são instaladas contra o que diz o Código de Trânsito, mas acabam sendo toleradas ou até regularizadas depois. A prática às vezes força a mão. E os princípios gerais do direito? Os princípios gerais são a base de tudo. São as ideias centrais, os valores fundamentais que inspiram e orientam todo o sistema jurídico. Coisas como agir com honestidade, dar a cada um o que é seu, não prejudicar ninguém sem motivo. Tipo, a ética por trás das leis. Exato. São mandamentos mais abertos, diretrizes. Não tem uma lista fechada e oficial, mas eles são universais. Valem para todos os ramos do direito. Aquele tripé romano de Ulpiano é sempre lembrado. Viver honestamente, dar a cada um o que é seu e não lesar o outro. São a bússola moral do direito. E rapidinho só para fechar as fontes, a doutrina e a jurisprudência. Bem rápido. Doutrinas são os estudos, os livros, as teses dos especialistas em direito. Não é lei, não obriga ninguém, mas tem um peso enorme na interpretação das leis e até na criação de novas. Influencia juízes, advogados, legisladores. Certo, o pensamento jurídico. E a jurisprudência é o conjunto das decisões dos tribunais sobre um mesmo tema. Quando vários juízes e tribunais começam a decidir casos parecidos da mesma forma, repetidamente, isso cria um entendimento consolidado, uma tendência. Às vezes vira súmula, que aí ganha uma força maior ainda. Entendido. Agora sim, vamos voltar para a lei com L maiúsculo, que é o foco principal da LINDB. Já vimos a definição, mas quais são as características que fazem uma norma ser uma lei mesmo? Boa. Além de ser essa regra geral, obrigatória, vinda de autoridade competente, a gente pode pensar umas características-chave. Primeiro, a generalidade. Ela se dirige a todos ou a um grupo indeterminado de pessoas, tipo, todos os motoristas, todos os aposentados, nunca uma pessoa específica com nome e CPF. Ok, não é uma ordem para mim, é para categoria. Exato. Segundo, tem que emanar de autoridade competente, ou seja, ser criada pelo órgão certo, geralmente o poder legislativo, deputados, senadores, e seguindo o processo que a Constituição manda. Não pode ser qualquer um inventando regra. O processo legislativo, né? Isso. Terceiro, a imperatividade. A lei é uma ordem, um comando. Ela impõe uma conduta, não é um simples conselho ou sugestão. É faça ou não faça. É para obedecer. Quarto, a coercibilidade. Isso é crucial. Significa que o cumprimento da lei pode ser exigido à força pelo Estado, se necessário. Se você não cumpre, pode sofrer uma sanção, multa, prisão, etc. Ou, no mínimo, o Estado autoriza quem foi prejudicado a buscar essa coerção na justiça. Não é algo que você escolhe cumprir ou não. Tem consequências se não seguir. E, por último, a permanência. Em regra, a lei é feita para durar no tempo. Ela continua valendo até que outra lei venha e a modifique ou a revogue expressamente. A não ser, claro, aquelas leis que já nascem com prazo de validade, tipo leis temporárias para eventos específicos. Certo. Generalidade, autoridade, imperatividade, coercibilidade e permanência. Ficou claro. Agora um ponto que sempre gera dúvida na prática. Como a gente sabe exatamente quando uma lei começa a valer? Quando ela pega mesmo. O que é essa tal de vigência? Vigência é exatamente isso. É o período durante o qual a lei tem força, obrigatória, e está apta a produzir efeitos. Para ela chegar nesse ponto de estar vigente, ela passa por um caminho, né? Primeiro, tem a elaboração, discussão, votação no Congresso. A parte política, digamos. Depois vem a promulgação, que é um ato formal do chefe do executivo, presidente, governador, ou do legislativo, atestando que a lei existe, que ela foi feita corretamente e que deve ser cumprida. É tipo o selo de autenticidade. Ok, ela existe oficialmente. E por fim, a publicação. A lei tem que ser levada ao conhecimento de todo mundo, e o jeito oficial para isso é publicar no Diário Oficial. Sem publicação, ela não pode ser exigida. Então é depois de publicar no Diário Oficial que ela começa a valer, no dia seguinte? Aí é que tá o pulo do gato. Depende. A regra ideal, que tá numa outra lei importante, a Lei Complementar 95/98, é que a própria lei diga expressamente quando ela começa a vigorar. E essa data deve ser clara. A lei tem que dizer? Esta lei entra em vigor em tal data. Exatamente. Se for uma lei de pequena repercussão, sem grandes mudanças, ela pode até dizer que entra em vigor na data da publicação. Mas, se a lei não disser nada sobre quando começa a valer, e aqui entra a LINDB com força total, no seu artigo 1º, aí aplica-se a regra geral. Ela começa a vigorar 45 dias depois de ser oficialmente publicada. 45 dias, essa é a regra padrão se a lei for omissa. Isso, pro território nacional. É um prazo para dar tempo das pessoas se informarem, né? E esses 45 dias é o que chamam de vacatio legis. Exatamente. Vacatio legis significa literalmente vacância da lei. Um período em que a lei já existe, foi publicada, mas ainda não está valendo. Não obriga ninguém. É um tempo de respiro, de adaptação. Para todo mundo se preparar. Justamente. Para a sociedade, para as empresas, para o próprio governo entenderem a nova regra e se ajustarem antes que ela comece a ser cobrada. E esse prazo pode ser bem maior que 45 dias, viu? O Código Civil de 2002, por exemplo, que mudou muita coisa, teve uma vacatio legis de 1 ano inteiro. Uau, 1 ano. Faz sentido para algo tão complexo. E se durante essa vacatio legis, tipo nesses 45 dias, perceberem que saiu um erro no texto publicado e fizerem uma correção, o prazo começa a contar de novo? Ótima pergunta, isso acontece bastante. Se a correção for publicada antes da lei entrar em vigor, o prazo da vacatio legis, os 45 dias, ou o prazo que a lei tiver dado, recomeça a contar da data da nova publicação da correção. Mas atenção, só recomeça para a parte que foi corrigida, tá? Artigo 1º, parágrafo 3º da linha B. O resto continua contando o prazo original. Entendi. Só pro trecho corrigido. Agora,
Se a correção for feita numa lei que já está em vigor, aí a LINDB, artigo 1º, parágrafo 4º, diz que essa correção é considerada uma lei nova, ou seja, ela vai ter sua própria vigência, suas próprias regras. Faz sentido. E tem alguma regra especial para a lei brasileira que precise ser aplicada fora do Brasil, em outro país? Específicas, claro, de acordo com o direito internacional, a LINDB, artigo 1º, parágrafo 1º, estabelece um prazo de vigência diferente. Ela só começa a obrigar lá fora 3 meses depois de ser oficialmente publicada aqui no Brasil. 3 meses? Um prazo maior ainda para a notícia cruzar o oceano. Exatamente, para dar tempo da informação chegar e ser assimilada lá fora. Ok, então a lei passou pela vacatio legis, entrou em vigor, tá valendo, ela é obrigatória para todo mundo. Mas e se a pessoa for pega descumprindo e falar, puxa, eu juro que eu não sabia dessa lei? Isso serve de desculpa? E essa desculpa não cola mesmo. O artigo 3º da LINDB é um dos mais famosos e diretos. Ninguém se escusa, ou seja, se desculpa, de cumprir a lei, alegando que não a conhece. Ponto final. Duro, né? Porque é impossível conhecer todas as leis. É humanamente impossível. Mas a justificativa para essa regra não é fingir que todo mundo é um gênio jurídico ou ler o diário oficial hoje de manhã. As teorias antigas falavam em presunção de conhecimento ou ficção legal. Mas hoje se pensa diferente. Hoje, a justificativa mais aceita é a da necessidade social. Pensa no caos que seria se cada pessoa pudesse simplesmente alegar ignorância para não cumprir uma regra. Ninguém pagaria multa, ninguém respeitaria contrato, o sistema entraria em colapso. Verdade, viraria uma bagunça completa. Pois é. Então, a obrigatoriedade geral da lei, mesmo para quem de fato não a conhece, é vista como um pilar essencial para a segurança jurídica e para a própria convivência em sociedade. É o famoso dura lex, sed lex. A lei é dura, mas é a lei. Tem que valer para todos para funcionar. Entendido. É uma necessidade prática, então. Agora, a lei existe, é obrigatória, mas ela é um texto, né? Palavras no papel. E palavras precisam ser interpretadas, não é só ler e aplicar automaticamente, certo? Como se descobre o que a lei realmente significa? O que quis dizer? A LINDB ajuda nisso. Ajuda e como? Interpretar é exatamente isso, buscar o sentido e o alcance da norma. Não é uma ciência exata, é quase uma arte, que a gente chama de hermenêutica jurídica. Vem lá de Hermes, o mensageiro dos deuses gregos, que tinha que traduzir a mensagem divina. Que legal a origem do nome. E a LINDB, no seu artigo 5º, dá a diretriz fundamental, a bússola para o intérprete, principalmente o juiz, mas vale para todos. Na aplicação da lei, o juiz atenderá aos fins sociais a que ela se dirige e às exigências do bem comum. Fins sociais e bem comum. O que isso quer dizer na prática? Quer dizer que não basta só olhar o texto frio da lei, a gramática. Tem que se perguntar, para que essa lei foi criada? Qual problema social ela queria resolver? Qual o objetivo maior dela para a sociedade? Tem que buscar o espírito da lei, a razão de ser dela e como ela pode servir melhor à sociedade hoje. É uma interpretação mais conectada com a realidade, então. Exatamente. E para fazer isso, a hermenêutica desenvolveu vários métodos, várias ferramentas que devem ser usadas em conjunto, não isoladamente. Tem a interpretação gramatical ou literal, que analisa o significado das palavras, a sintaxe da frase, é o ponto de partida, mas quase nunca é suficiente sozinha. É considerada a mais limitada. Olhar o dicionário, basicamente. Isso. Depois tem a interpretação lógica, que busca a coerência interna da norma, a conexão entre as partes, a intenção do legislador através do raciocínio lógico. Tentar entender o que o criador da lei pensou. Exato. Tem a histórica, que olha o contexto da época em que a lei foi feita, quais eram os debates, os problemas daquele tempo. Ajuda a entender a origem da regra. Viajar no tempo um pouquinho. É. Tem a sociológica. Essa é muito importante hoje em dia. Ela busca adaptar o sentido da lei às necessidades e valores da sociedade atual. Uma lei antiga pode precisar de uma leitura diferente hoje para continuar servindo ao bem comum, né? Com certeza, a sociedade muda. E por fim, tem a interpretação sistemática, que olha a norma não isolada, mas como parte de um todo, de um sistema jurídico coerente. Lê um artigo do Código Civil, junto com a Constituição, junto com outras leis da área, junto com os princípios gerais. Enxergar a peça dentro do quebra-cabeça completo. Perfeito. A ideia é usar todos esses métodos de forma combinada para chegar ao sentido mais justo e adequado da lei para o caso concreto. Sempre guiado pelo artigo 5º, fins sociais e bem comum. Ótimo. Agora, uma dúvida clássica que você até mencionou antes. A lei nova pode mudar o passado? Se eu fiz algo que era permitido pela lei antiga, uma lei nova pode chegar e dizer que aquilo agora é proibido e me punir por algo que eu já fiz lá atrás? Olha, a regra de ouro aqui é não. O princípio fundamental é o da irretroatividade da lei. As leis são feitas para valer daqui para frente, ex nunc, não para trás, ex tunc. Isso é essencial para dar segurança jurídica, previsibilidade para as pessoas. Imagina o caos se as regras do jogo pudessem mudar depois que a partida já acabou. Ninguém ia investir, ninguém ia contratar, ninguém ia fazer nada. Seria impossível viver assim. Exato. Por isso, tanto o artigo 6º da LINDB, quanto, de forma ainda mais forte, o artigo 5º, inciso 36 da nossa Constituição Federal, garantem: a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. Esses 3 são os pilares da proteção ao passado, então. Ato jurídico perfeito, direito adquirido e coisa julgada. São os 3 escudos contra a retroatividade prejudicial da lei nova. Vamos ver rapidinho o que é cada um, segundo a própria LINDB. No artigo 6º, ato jurídico perfeito. Parágrafo 1º. É aquele que já se consumou, já aconteceu inteirinho, segundo a lei que valia na época em que ele foi feito. Exemplo, um contrato assinado e cumprido antes da lei nova. A lei nova não pode invalidar esse contrato. Direito adquirido, parágrafo 2º. São aqueles direitos que a pessoa já podia exercer, porque já tinha cumprido todos os requisitos exigidos pela lei antiga, mesmo que ainda não tenha efetivamente exercido. Exemplo clássico. A pessoa completou o tempo e a idade para se aposentar pelas regras antigas, mas só vai pedir aposentadoria depois que a lei mudou. A lei nova não pode tirar o direito dela de se aposentar pelas regras antigas. Ela adquiriu esse direito. Coisa julgada, parágrafo 3º. É a decisão judicial da qual não cabe mais nenhum recurso. A briga acabou na justiça, a decisão é final. A lei nova não pode reabrir esse caso ou mudar o que foi decidido ali. Entendi. São proteções bem importantes para a estabilidade. Mas então quer dizer que nunca, jamais, uma lei fora do direito penal, que tem umas regras específicas para retroatividade benéfica, pode ter efeito retroativo nem um pouquinho? Jamais é uma palavra muito forte em direito, né? Mas a retroatividade da lei civil é extremamente rara e muito, muito excepcional. Para acontecer, precisaria de 2 coisas cumulativamente. Primeiro, essa retroatividade não poderia ofender nenhum daqueles 3 pilares: ato jurídico perfeito, direito adquirido, coisa julgada. E segundo, a própria lei nova teria que dizer expressamente, com todas as letras, que ela se aplica a fatos passados. Teria que estar escrito na lei. Esta lei retroage para... Exatamente. E mesmo assim, só se não ferir aquelas 3 garantias. É uma situação bem incomum. O exemplo que às vezes citam é de leis que concedem reajustes a servidores públicos e dizem que o pagamento vale desde uma data anterior à publicação da lei para cobrir o período de negociação, por exemplo. Mas é uma exceção bem controlada. A regra é: lei vale para frente. Ficou bem claro. Agora, outra situação.
E quando surge um caso concreto para resolver, e o juiz procura e parece que não tem nenhuma lei específica sobre aquilo, um buraco mesmo na legislação, o que ele faz? Pode simplesmente dizer, olha, não tem lei, não posso decidir? Não pode, de jeito nenhum. Isso seria o famoso non liquor, que em latim significa não está claro. O juiz é proibido de se omitir, de deixar de julgar alegando que a lei tem lacuna ou é obscura. Isso está previsto expressamente no nosso Código de Processo Civil, artigo 140. Ele tem que dar uma resposta. Tem. A ideia é que a lei pode ter falhas, pode ter lacunas, mas o ordenamento jurídico comum todo é considerado completo. Ele tem que ter ferramentas para dar uma solução para qualquer conflito. E a ferramenta para preencher essas lacunas da lei é a integração. Integração. E como funciona? A própria LINDIB, lá no artigo 4º, dá a receita e na ordem certinha que o juiz deve seguir. Primeiro ele tem que tentar a analogia. Procurar uma lei que regule um caso semelhante, parecido, e aplicar essa lei por analogia. O que a gente já falou antes, né? Usar a lei do vizinho. Exato. Se não encontrar nenhum caso parecido com lei, aí ele vai para o segundo passo. 2. Usar os costumes. Verificar se existe alguma prática social reiterada e aceita sobre aquele assunto que possa ser usada como norma. O cheque pré-datado de novo. Poderia ser um exemplo, se não houvesse a súmula. Se a analogia e os costumes não resolverem, aí sim ele vai para o terceiro e último recurso. 3. Aplicar os princípios gerais do direito. Aquelas ideias fundamentais de justiça, boa-fé e equidade que estão na base do sistema. Então é uma escadinha. Analogia, depois costumes, depois princípios. Exatamente nessa ordem. O juiz tem que tentar a analogia primeiro. Só se não der, passa para os costumes. Só se não der, vai para os princípios. Ele não pode pular etapas ou escolher qual usar. Entendi o mecanismo para tapar os buracos. Agora, falando do ciclo de vida da lei. A gente viu como ela nasce e começa a valer. Mas como ela morre? Como uma lei deixa de ter validade? Boa. Pelo princípio da continuidade, que está no artigo 2º da LINDIB, a lei, em regra, nasce para valer por tempo indeterminado. Ela só deixa de vigorar se outra lei posterior a modificar ou revogar. Revogar é o termo técnico para cancelar uma lei. Exato. Revogação é o ato pelo qual uma lei nova retira a validade, a força obrigatória, de uma lei anterior. A exceção a essa regra de continuidade são aquelas leis que já nascem com prazo de validade definido, como a gente comentou da Lei Geral da Copa. Acabou o prazo, ela morre sozinha, sem precisar de outra lei para revogar. Certo. E como essa revogação por uma lei nova acontece? A lei nova tem que dizer com todas as letras, estou revogando a lei X. Esse é o jeito ideal, chamado de revogação expressa. A lei nova vem e diz claramente, ficam revogados os artigos tais da lei X ou fica revogada a lei Y inteira. É a forma mais segura e transparente e é a que a Lei Complementar 95/98 recomenda que seja usada. Mas nem sempre é assim, né? Não. Existe também a revogação tácita. Acontece de duas formas, segundo o artigo 2º, parágrafo 1º da LINDIB. Ou quando a lei nova é totalmente incompatível com a lei anterior, as duas não podem valer ao mesmo tempo sobre o mesmo assunto, ou quando a lei nova regula inteiramente a matéria que a lei anterior tratava. Mesmo sem falar revogo, a nova toma o lugar da velha. Exatamente. Se a lei nova cobre todo o assunto de novo, ou se ela diz o contrário do que a velha dizia, entende-se que a intenção do legislador foi substituir a antiga pela nova. A antiga fica tacitamente revogada. E a revogação pode ser da lei inteira ou só de um pedaço? Pode. Quando a lei nova cancela a lei antiga por completo, a gente chama de abrogação. Se ela cancela só uma parte, alguns artigos, chama-se derrogação. Avogação total, derrogação parcial. Ok. Agora tem um fenômeno com um nome esquisito que sempre me confundiu. Repristinação. Pode explicar? Funciona assim. A lei A é revogada pela lei B. Aí, anos depois, a lei B é revogada por uma lei C. A pergunta é, a lei A, que tinha sido cancelada pela B, volta a valer automaticamente só porque a B foi cancelada? Ótima pergunta, e a resposta da LINDB é bem clara no artigo 2º, parágrafo 3º. Não. A regra geral no Brasil é que não existe repristinação automática. A lei revogada, a lei A no seu exemplo, não ressuscita só porque a lei que a revogou, a lei B, deixou de valer. Então a lei A continua morta. Continua morta e enterrada a menos que a lei C, ao revogar a lei B, diga expressamente que a lei A volta a vigorar. Teria que estar escrito na lei C. Revoga-se a lei B e a lei A volta a ter validade. Se a lei C não fala nada sobre a A não volta. Entendi. Só volta se a lei mais nova mandar expressamente. E isso. Tem só uma situação diferente, que é o chamado efeito repristinatório em controle de constitucionalidade. Se o STF declarar que a lei B é inconstitucional, aí a história muda. Porque uma lei inconstitucional é como se nunca tivesse existido validamente. Nesse caso, a lei A, que a B, inválida, tinha revogado, pode voltar a vigorar sim. Mas isso é uma consequência da declaração de inconstitucionalidade, não a repristinação comum do artigo 2º da LINDB. Ah, faz sentido. É uma situação bem específica. Agora, e quando o problema não é uma lei revogar a outra, mas sim ter duas leis válidas ao mesmo tempo que parecem dizer coisas contraditórias sobre a mesma situação? Tipo, uma lei manda ir pra direita, a outra manda ir pra esquerda. Como que resolve essa briga? Qual o nome técnico? Antinomia. É o conflito aparente entre duas normas válidas do sistema. É um quebra-cabeça que acontece com frequência, porque o legislador às vezes se esquece de uma lei antiga quando faz uma nova, ou não percebe a contradição. E como a gente resolve qual lei aplicar? Joga uma moeda? Não. Felizmente, a teoria do direito, com destaque para o jurista italiano Norberto Bobbio, sistematizou alguns critérios para resolver essas antinomias. São 3 critérios principais, com uma hierarquia entre eles. 1. Critério cronológico. Lex posterior derogat lege priori. A lei mais nova prevalece sobre a lei mais antiga. Se as duas leis são do mesmo nível, tipo duas leis ordinárias. A que foi feita depois revoga, na parte conflitante, a que foi feita antes. Esse é considerado o critério mais fraco. O tempo resolve, a mais nova ganha. 2. Critério da especialidade. Lex specialis derogat lege generali. A lei específica sobre um assunto prevalece sobre a lei geral, que trata do mesmo assunto de forma mais ampla. Exemplo. Uma lei específica sobre contratos de aluguel comercial vai prevalecer sobre uma lei geral de contratos, naquilo que ela tratar de diferente. Esse critério é mais forte que o cronológico. A específica ganha da geral. 3. Critério hierárquico. Lex superior derogat lege inferior. A norma de hierarquia superior prevalece sobre a norma de hierarquia inferior. Esse é o critério mais forte de todos. Uma lei comum não pode contrariar a Constituição. Um decreto não pode contrariar uma lei. A pirâmide tem que ser respeitada. Hierarquia é o mais forte, depois especialidade, depois tempo. É isso. Exatamente. A força é
hierárquico, especialidade, cronológico. Mas e se os próprios critérios entrarem em conflito? Tipo, o que acontece se eu tiver uma lei especial só que antiga e uma lei geral só que nova? Um critério puxa para um lado, o outro para o outro. Ah, aí a gente entra nas chamadas antinomias de segundo grau, ou conflitos entre os critérios de solução. No seu exemplo, especial antiga versus geral nova, o conflito é entre especialidade e cronologia. Nesse caso, a regra que prevalece é a especialidade vence a cronologia. Ou seja, a lei especial anterior continua valendo naquilo que ela regula especificamente, mesmo que uma lei geral posterior tenha surgido. A lei geral só revoga a especial anterior se disser isso expressamente. E antiga contra a lei inferior e nova. Aqui o conflito é entre hierarquia e cronologia. E a hierarquia sempre vence a cronologia. A lei superior, mesmo sendo mais velha, continua prevalecendo sobre a lei inferior mais nova que a contrarie. A força da hierarquia é maior. Ok. Qual seria então o conflito mais difícil de resolver, onde os critérios mais fortes batem de frente? O mais complicado é quando a gente tem uma norma geral e superior contra uma norma especial e inferior. Por exemplo, uma norma geral na Constituição contra uma norma especial numa lei complementar ou ordinária. Aqui, os dois critérios mais fortes, hierarquia e especialidade, estão em lados opostos. E aí, quem ganha? A doutrina majoritária, seguindo o próprio Bobbio, entende que o critério hierárquico deve prevalecer sobre o da especialidade. A lógica é que uma norma inferior, mesmo sendo especial, não pode contrariar validamente uma norma superior. A estrutura hierárquica do sistema tem que ser preservada acima de tudo. A norma especial inferior, que contraria a geral superior, seria, na verdade, inválida, inconstitucional, por exemplo. Faz sentido. A hierarquia é a base da pirâmide, né? Exatamente. Saindo um pouco dessa lógica interna das leis brasileiras, vamos pensar nas fronteiras. A lei brasileira vale só aqui dentro do Brasil ou ela pode ter efeitos lá fora? E o contrário, uma lei da Argentina, por exemplo, pode ser aplicada aqui num julgamento? Em regra, a lei de um país vale dentro do seu território. Isso é uma questão de soberania. Cada país manda nas suas fronteiras. É o princípio da territorialidade. Mas, o mundo hoje é globalizado. Pessoas viajam, casam com estrangeiros, empresas fazem negócios internacionais, bens se movem, as relações ultrapassam as fronteiras o tempo todo. Não dá pra viver numa bolha. Não dá. Por isso, o Brasil adota o que a gente chama de territorialidade moderada, ou temperada. A regra geral ainda é aplicar a lei brasileira aqui dentro. Mas a gente admite, em certas situações bem definidas, aplicar uma lei estrangeira aqui. E também admite que a nossa lei brasileira seja aplicada a fatos ou pessoas lá fora, em alguns casos. E quem define quando aplica a lei daqui ou a de lá? Adivinha? A LINDB de novo. Ela tem uma parte inteira, lá dos artigos 7º ao 19, que trata justamente disso. São as regras do nosso direito internacional privado. Essas regras não resolvem o problema em si, mas elas funcionam como um guia, um mapa que indica qual direito deve ser aplicado naquela situação que tem conexão com mais de um país. Se é o direito brasileiro ou o direito estrangeiro. Então a LINDB funciona como um juiz para dizer qual lei joga naquele caso internacional. Exatamente. Ela é a norma indicativa. É um ramo bem complexo do direito, mas a LINDB dá as diretrizes básicas. Parece mesmo. Pode dar só alguns exemplos de como essas regras funcionam na prática, pra gente ter uma ideia? Claro. Vamos pegar alguns pontos-chave para ilustrar. Por exemplo, o artigo 7º diz que, em geral, a lei do país onde a pessoa tem domicílio, onde ela mora, com intenção de ficar, é que vai reger o começo e o fim da personalidade, o nome, a capacidade para exercer atos da vida civil e os direitos de família. Então, se um francês mora no Brasil, a capacidade dele é regida pela lei brasileira. Em regra, sim, mas tem exceções. Por exemplo, se ele for casar aqui no Brasil, a lei brasileira sobre impedimentos, quem não pode casar, e sobre as formalidades da cerimônia tem que ser seguida. Parágrafo 1º do artigo 7º. Já o regime de bens desse casamento pode seguir a lei do domicílio dos noivos antes de casar ou do primeiro domicílio depois de casados. Parágrafo 4º. É um quebra-cabeça. É mesmo? E sobre bens? O artigo 8º traz a regra famosa Lex Rei Citae. Para bens imóveis, casas, terrenos, vale a lei do lugar onde o imóvel está situado. Não importa a nacionalidade do dono. Um imóvel no Brasil segue a lei brasileira. Para bens móveis, carro, joia, dinheiro, a regra é um pouco mais flexível, podendo seguir a lei do domicílio do proprietário, parágrafo 1º. E contratos internacionais? O artigo 9º diz que, para as obrigações em geral, vale a lei do lugar onde elas foram constituídas, lex loci contractus. E o contrato se considera feito no lugar onde mora quem fez a proposta, parágrafo 2º. Herança de estrangeiro com bens no Brasil. O artigo 10º diz que a sucessão, herança, é regida pela lei do domicílio do falecido. Mas tem uma proteção importante no parágrafo 1º. Se o falecido deixou cônjuge brasileiro ou filhos brasileiros, a partilha dos bens situados aqui no Brasil vai seguir a lei brasileira se ela for mais favorável para eles do que a lei estrangeira. É uma proteção para a família brasileira. Interessante essa proteção. E tem algum limite para aplicação da lei estrangeira aqui? Tipo, se a lei de lá for muito diferente da nossa? Tem sim, e é um limite fundamental. É o artigo 17 da LINDB, que fala da ordem pública. Nenhuma lei, ato ou sentença estrangeira vai ter eficácia no Brasil se ofender a nossa soberania nacional, a ordem pública, que são os princípios e valores essenciais da nossa sociedade, e os bons costumes. É um filtro moral e jurídico. Uma lei estrangeira que permita algo que a gente considera totalmente inaceitável aqui não vai ser aplicada. Entendi. É uma barreira de proteção dos nossos valores. Exatamente. E a LINDB ainda trata de outros pontos, como a competência da justiça brasileira, artigo 12, prova de fatos ocorridos no exterior, artigo 13, como executar uma sentença estrangeira aqui, artigo 15, que exige homologação pelo STJ, etc. É um capítulo bem rico. Realmente, muito mais complexo do que parece à primeira vista. E pra gente ir fechando, a fonte que usamos destaca uma mudança bem importante que aconteceu na LINDB mais recentemente, em 2018, com a Lei 13.655. Ela adicionou vários artigos novos, do 20 ao 30. Qual foi o foco principal dessa reforma? Essa reforma de 2018 foi um marco especialmente para o direito público, ou seja, para as normas que regulam a atuação do Estado, da administração pública, e também o controle desses atos, feito pelo Judiciário, Ministério Público, Tribunais de Contas. O que ela buscou mudar nessa área? O grande objetivo foi trazer mais segurança jurídica, eficiência e realismo para a aplicação do direito nessas esferas. Foi uma resposta a uma certa percepção de instabilidade, de decisões muito teóricas, que não levavam em conta a realidade da gestão pública, sabe? Tentativa de deixar o direito público mais prático. Exatamente. E com mais previsibilidade também. Alguns artigos são bem emblemáticos dessa mudança. O artigo 20 deu uma sacudida geral. Ele proíbe que decisões na esfera administrativa, controladora ou judicial sejam tomadas com base apenas em valores jurídicos abstratos. Tipo, isso fere o princípio da moralidade ou é contra o interesse público, sem analisar as consequências práticas da decisão. Consequências práticas. Isso. Quem decide tem que motivar,
Tem que mostrar que considerou os possíveis impactos da decisão, custos, dificuldades, efeitos na população, se havia alternativas melhores e menos danosas. Não pode decidir só no achismo ou na teoria pura. Exige uma análise mais pé no chão. Totalmente. Outro ponto forte é o artigo 22. Ele diz que, ao interpretar normas sobre gestão pública, é preciso levar em conta os obstáculos e as dificuldades reais que o gestor enfrenta no dia a dia e as exigências das políticas públicas que ele tem que cumprir. E mais, na hora de avaliar se um ato foi válido ou se o gestor errou, tem que considerar as circunstâncias práticas que limitaram a ação dele. Uma visão mais compreensiva com a realidade do gestor. Sim, sem passar a mão na cabeça de quem erra feio, claro, mas reconhecendo que administrar é complexo. Esse artigo também fala que as sanções devem ser dosadas considerando a gravidade, o dano, se houve dolo ou culpa, o histórico do agente. Proporcionalidade na punição. Isso. Outro artigo muito importante é o artigo 24. Ele protege a confiança de quem agiu seguindo uma orientação que valia na época. Ele diz que, ao revisar um ato antigo, a autoridade tem que levar em conta as orientações gerais daquele tempo. E proíbe invalidar situações que já estavam consolidadas só porque houve uma mudança posterior na interpretação da lei. Protege contra o mudei de ideia e agora o que você fez lá atrás está errado. Exatamente. É uma proteção fortíssima para a segurança jurídica. E tem também o artigo 28, que causou bastante debate. Ele diz que o agente público, o gestor, o parecerista técnico, só responde pessoalmente por suas decisões ou opiniões técnicas se tiver agido com dolo, intenção de fazer errado ou erro grosseiro. Erro grosseiro. O que seria isso? É um erro muito grave, muito evidente. Uma falha que um profissional mediano naquela situação não cometeria. Não é qualquer errinho técnico ou divergência de interpretação que pode fazer o agente responder com o próprio patrimônio. A ideia é dar mais segurança para o gestor tomar decisões sem o medo constante de ser punido por qualquer coisa. Entendi. Tira um pouco daquele apagão das canetas, né? O medo de decidir. Exatamente. A reforma como um todo, artigos 20 a 30, buscou isso. Mais pragmatismo, mais análise de consequência, mais segurança jurídica, mais proteção para quem age de boa fé e com razoabilidade e mais eficiência na administração e no controle. Então, resumindo a ópera dessa reforma de 2018, foi uma tentativa clara de fazer o governo e quem fiscaliza o governo a olharem mais para as consequências reais das suas ações e decisões e menos para abstrações. E, ao mesmo tempo, dar mais segurança para quem está na ponta administrando, desde que não haja com má fé ou cometa erros absurdos. É uma ótima síntese. Foi um movimento muito forte na direção de valorizar a segurança jurídica, a previsibilidade, a análise de impacto regulatório, mesmo que de forma implícita em alguns pontos, e a proteção da confiança legítima, uma busca por um direito público menos volátil e mais conectado com a realidade e a necessidade de eficiência na gestão pública. Uau, que jornada pela Lindy. Foi uma análise bem profunda mesmo. Recapitulando tudo que a gente conversou. Vimos a Lindy como essa espécie de manual de instruções mestre do direito brasileiro, né? Que ela vale para todos os ramos, apesar do nome antigo. Sim, a lei sobre leis. Falamos das fontes do direito-lei, analogia, costumes, princípios, para entender de onde vêm as regras. Desvendamos como uma lei começa a valer, a vigência, a vacatio legis de 45 dias como regra geral. E a obrigatoriedade para todos, mesmo para quem alega desconhecimento, por necessidade social. Exato. Vimos como interpretar a lei, buscando sempre os fins sociais e o bem comum, usando vários métodos juntos. Gramatical, lógico, histórico, sociológico, sistemático. E a regra de ouro da irretroatividade. A lei vale para frente, protegendo o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada, salvo raríssimas exceções. E como tapar os buracos na lei? Com a integração. Analogia, costumes e princípios nessa ordem. Falamos de como as leis morrem, pela revogação que pode ser expressa ou tácita, total ou parcial. E que não tem repristinação automática no Brasil. Lei revogada não volta sozinha. E como resolver os conflitos entre leis válidas, as antinomias, usando os critérios hierárquico, de especialidade e cronológico. E demos uma passada pelas regras de direito internacional privado da Lindy B, que definem qual lei aplicar em casos com conexão internacional, sempre com o filtro da ordem pública. E fechamos com essa importante atualização de 2018, que injetou no direito público essa preocupação maior com segurança jurídica, a análise de consequências práticas e proteção da confiança. Mostrando como a Lindy B, apesar de ser lá de 1942, continua viva e se adaptando, né? Buscando trazer mais estabilidade e eficiência para a relação entre Estado e sociedade. Ela é, sem dúvida, uma norma estruturante, uma espinha dorsal do nosso sistema. Com certeza. E fica aqui talvez uma reflexão para quem nos ouve. Essa reforma de 2018 colocou de forma explícita, lá nos artigos 20 a 30 para o direito público, essa necessidade de olhar para as consequências práticas das decisões. Será que essa mentalidade mais, digamos, consequencialista, mais focada no resultado concreto, no impacto no mundo real, não deveria de alguma forma contaminar também a maneira como a gente interpreta e aplica as normas de direito privado, contratos, família, propriedade, responsabilidade civil mesmo, que a parte mais antiga da Lindy B não fale isso com todas as letras? É uma ótima provocação. Como será que aquela diretriz geral do artigo 5º, de buscar os fins sociais e as exigências do bem comum, dialoga com essa ênfase mais recente nos impactos práticos? Será que olhar para o fim social hoje não implica necessariamente analisar as consequências reais da aplicação da lei? Fica a reflexão sobre essa possível evolução na própria forma de pensar e aplicar o direito no Brasil como um todo, né? Se essa abordagem mais pragmática vai se expandir ou não. Exatamente. Fica a reflexão. Agradecemos demais a companhia de todas e todos nesta análise da Lindy B. Foi um prazer conversar sobre essa lei tão importante. Até a próxima!